Olá, leitores e internautas de O Liberal. Meu nome é Gabi Gutierrez, sou repórter de Política e Economia e hoje a gente vai conversar com a Semiramis Biasoli. Ela é secretária-geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os temas que abrangem o Fundo Brasileiro. Seja bem-vinda, Semiramis, um prazer conversar contigo, prazer a gente poder ouvir e saber um pouco mais da atuação da Funbea. Obrigada, Gabi. Obrigada. Olá a todos. Enorme prazer, né? Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse importante tema aí, a questão ambiental, os processos da educação ambiental, suas contribuições. Então, temos um papo bom pela frente. Agradeço o convite. Verdade. E a Funbea tem se consolidado como um importante agente aí de fomento a essa educação ambiental em todo o país, né? Lógico. E quais são as principais frentes de atuação da fundação do fundo hoje no Brasil e quais as metas que a Funbea tem para esse ano de 2025? Legal. Bom, o Funbea, ele é um fundo independente. Acho que é importante a gente posicioná-lo, né, dentro desse cenário, dentro do ecossistema filantrópico, como um fundo independente de filantropia para a justiça social. O Funbea hoje, ele está em multiterritórios, então ele é um fundo brasileiro com todos os desafios, né, do tamanho continental que o Brasil possui, mas nós atuamos em diferentes territórios, em diferentes biomas, né? Para nós é muito importante a conservação dos biomas, né? A conservação dos povos tradicionais, dos grupos que habitam os diferentes biomas e que assim o preservam. E então o Funbea hoje ele tem como ponto, como linha mestra a questão climática. A gente atua com a educação ambiental climática. Essa é uma grande frente de atuação. A gente já vem trabalhando nesse lugar há um bom tempo, mais ainda agora, né, que a gente tem a conferência e cada vez mais a gente tem, infelizmente, a realidade da crise climática, da emergência climática aí no nosso dia a dia. E mais assim, né, para contar um pouquinho mais, nossas pautas importantes, né, que permeiam a questão climática, passam pela questão do racismo ambiental. Então, a justiça climática, o racismo ambiental é o que nos move nessa atuação dentro da agenda climática, no sentido de ter a educação climática, os processos educadores como estratégia, mas sempre buscando enfrentar e atuando na perspectiva, né, contra o racismo ambiental e aí lutando pela justiça climática. E temas como conservação da biodiversidade, a questão das águas, né, a gente tem um programa específico nosso que trabalha na proteção das águas, a gente trabalha num campo importante também, cada vez mais a gente precisa trazer, né, à tona para os diálogos, que é a questão da saúde ambiental, todos temas que estão todos conectados, né? Não há caixinhas em separado quando a gente fala a questão de meio ambiente. Mas é importante também, a cada momento, também a gente situar, né, aquela temática, aquela causa, para a gente produzir conhecimento, articular atores, né, fazer processo, incidir nas políticas públicas, formular políticas públicas. Então, são esses diferentes temas que nos atravessam e que nos conduzem nessa missão de fundo. É importante, então, como eu comecei dizendo, que a gente somos um fundo independente, significa o quê? O que é um fundo independente para filantropia socioambiental? É um fundo que cumpre uma missão de descentralizar recursos. A gente tem fundos internacionais, a gente tem fundações internacionais, organismos de cooperação internacionais, assim como nacionais, o todo mundo corporativo, os próprios governos que têm seus orçamentos comprometidos com a questão ambiental, com a questão socioambiental, e que muitas vezes não tem os mecanismos apropriados para fazer com que esses recursos cheguem na base da sociedade, cheguem nas organizações, nas pequenas organizações, nos coletivos, nos movimentos, nas comunidades tradicionais que estão ali no dia a dia, né,
encontrando modos de vida que estão em sintonia com a natureza, e os fundos independentes, eles promovem essa conexão, essa descentralização dos recursos, fazendo com as comunidades esse trabalho, fazendo com que os recursos apoiem, qualifiquem, né, ampliem, né, e valorizem, principalmente reconheçam a importância desses movimentos. Certo. E exatamente isso que tu falaste, da gente, por essa questão climática ser uma pauta que move o fundo, com certeza 2025 é um grande ano para o Brasil como um todo, e esse debate. A gente teve as discussões da COP29, a qual a Funbea participou, né, dessas pautas, dessas discussões. E na visão de vocês, quais foram os principais avanços, né, desses diálogos, desses encontros, e como eles devem impactar na agenda ambiental brasileira desse ano? Bom, Gabi, primeiro, é um ano importante. A COP acontecer no Brasil, a COP30, é uma grande oportunidade da gente movimentar novos atores para essa pauta, da gente movimentar recursos, políticas públicas e a própria opinião pública, né? O próprio controle social, digamos, para a questão climática. Então, é uma oportunidade, a gente, né, deve reconhecer e valorizar. Mas como você mesma disse, né, a gente já acompanha a luta, né, a agenda climática já há um bom tempo. O Funbea tem 13 anos de existência e mesmo desde a nossa construção já é um movimento que foi fundado, né? Eu sou uma das fundadoras também, mas foi fundado por pessoas que já vêm da luta até anterior, né, de décadas, que é a luta ambiental. Então, a questão climática, infelizmente, né, quando você me pergunta os avanços, por exemplo, da COP29 ou expectativas para a COP30, elas são muito aquém do que a gente precisaria fazer. Nós temos muito conhecimento já adquirido, então as pesquisas, a ciência produz esses conhecimentos, já tem nos apresentado a materialidade da extrema gravidade da questão climática. Não sei se você, e aí quem está nos ouvindo, né, já ouviu falar do ponto de não retorno, que é uma expressão, né, ou um conceito pautado na ciência, de que em um determinado momento a forma como a degradação já está sendo feita, que a gente não vai conseguir segurar mais esse retorno. Todo mundo, às vezes, num senso comum, tem aquela compreensão de que a natureza se renova, a natureza dá conta, né, de renovar, de florescer novamente, de voltar nas suas condições. Mas a biodiversidade, da forma como a gente vem impactando-a, ela tem um limite. Há limite, né? A gente tem os estudos recentes, agora, recentemente estávamos em diálogo até o Funbea com o Carlos Nobre, né? Junto com a Coalizão Brasileira de Educação Climática, ele veio fazer uma conversa com a gente, e os dados e os números que mais uma vez ele trouxe, mas que estão aí estampados, é muito sério, né? E tem alguns cientistas que já reconhecem ou acreditam que nós já chegamos nesse ponto de não retorno. Eu quero acreditar que não, eu sou aquela que acha que não. Há tempo, sim, há tempo da gente encontrar os caminhos, né? Em especial de políticas públicas robustas. E aí a gente vai entrar tanto na questão da mitigação, de atuar numa transição energética que precisa ser justa. Depois a gente vai fazer um parênteses para falar sobre transição energética, mas a gente precisa transitar energeticamente e a gente precisa adaptar. E isso é muito urgente. Todas as metas e os compromissos voluntários que os países fizeram lá no Acordo de Paris, né, que foi em 2015, eles não foram cumpridos. Eles, pelo contrário, a gente dizia, comprometia-se a uma redução nas emissões dos gases, né, que são os gases de efeito estufa, que causam
esse aquecimento global, que causam a destruição da biodiversidade, que estão causando as secas, que estão causando as enchentes, que estão causando os desastres que não são naturais, né? São os desastres oriundos da crise climática. Todo esse aumento da temperatura, além de não ter sido diminuída a emissão de gases, a gente aumentou. Então, assim, agora dados recentes já nos indicaram que nós atingimos o aumento de 1,5 graus, que não era nem previsto. De todos os estudos, se a gente com as emissões que a gente vem, que o planeta vem emitindo, e aí os diferentes países e os diferentes atores sociais têm responsabilidades diferenciadas, porque tem incidência diferenciada na emissão desses gases, já ultrapassamos, nós já ultrapassamos essa medida. A ciência previa que a gente estaria aumentando 1 grau e nós aumentamos 1,5 graus. Nem a ciência soube explicar o porquê dessa diferença, que é muito grande, num sentido de que há insegurança, inclusive nas pesquisas. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, não ser catastrófica, alarmante, mas sendo um pouco responsável nesse espaço que eu estou aqui, de trazer a seriedade do que a gente está vivendo. Então, é urgente que todos nós responsáveis hoje, tomadores de decisões, seja dentro de uma empresa, seja num veículo de comunicação, seja numa organização da sociedade civil, num fundo, seja num movimento social, e especialmente os governantes, né, que estão aí para nos representar, né, estão eleitos por nós, estão com um mandato de representatividade feito pelos cidadãos e pelas cidadãs, precisam levar com maior seriedade e empreender, de fato, medidas concretas de enfrentamento da emergência climática. A gente não vê isso, infelizmente, eu que estou nesse campo, a gente não vê isso acontecendo, e podemos falar um pouquinho mais disso, né? Mas para dizer que as conferências das partes, né, as COP, são fundamentais. A 29, que foi a anterior do ano passado, que ocorreu em Baku, ela foi uma COP frustrada. A gente tinha uma expectativa de que a questão do financiamento ganhasse robustez, tivesse acordos mais audaciosos, e foi uma pauta que não foi tratada, que ela, pelo contrário, ela foi jogada aqui. Estamos com esse assunto na mão para a COP30, esperamos que a gente consiga tratar com maior seriedade, no sentido de compreender a necessidade de que recursos, políticas públicas prioritárias de enfrentamento da questão climática sejam direcionadas para esse campo socioambiental. E é isso que a gente quer trazer para esse ano. Infelizmente, ano passado não tivemos os resultados que gostaríamos, né, que tivessem havido. Foi mais um passo importante. As conferências precisam acontecer, os acordos precisam acontecer. Está aí, né, o Donald Trump saiu do Acordo de Paris, retira um importante ator desse cenário de negociações em relação à questão climática. Isso é uma grande derrota para a humanidade, porque um país, né, uma nação que tem uma responsabilidade muito grande, inclusive no sentido de emissão dos gases de efeito estufa, se retira de um organismo que tenha justamente o compromisso de fazer estudos, de incentivar pesquisas e de buscar acordos de enfrentamento, acordos que de fato mudem essa lógica. Então há uma incompreensão do cidadão, até um gestor como o presidente dos Estados Unidos, da gravidade da questão da questão climática. Certamente. Tu falaste que agora esse diálogo está na nossa mão agora para a COP30, né, para 2025. E o que tu achas que esse ano vai ser, assim, para a Funbea, não só para o momento da COP, né, para o ápice em si, né, mas assim, para esse momento que permeia
até a chegada desse grande evento, o que tu achas que são as propostas ou as pautas mais urgentes, de fato, aqui para a região amazônica, olhando na visão da COP? Tá. Bom, eu não vou falar só da visão amazônica, eu falo de planeta, porque quando a gente pensa, né, a questão climática e uma conferência das partes, ela precisa pensar no planeta como um todo e prioritariamente na Amazônia, com certeza, porque é essa potência, né, da biodiversidade, a riqueza toda que nela está, essa floresta que tem uma devolução, né, que tem não é uma responsabilidade, né, que tem uma contribuição extremamente forte aí para todo o planeta. Então, vou falar pela Amazônia, mas lembrando dos demais biomas, a gente tem lutado muito para dar luz também aos outros biomas brasileiros, como a Caatinga, o Cerrado, que hoje é o bioma mais devastado e é onde está o berço das águas, os aquíferos, toda a construção das águas está no Cerrado, o Cerrado está sendo amplamente devastado, seja pelo desmatamento, pela monocultura, que avança no Cerrado, assim como avança na Amazônia, né? Monocultura da soja, agora na Amazônia tem a monocultura do açaí, né? O açaí, essa riqueza, essa potência que é aí para todos nós, né? A gente aqui já tem também essa delícia do açaí, muito diferente do de vocês, né? A forma de consumir, mas até o próprio açaí vem sendo exaurido, né? Numa perspectiva de monocultura. Então, eu acho que assim, a primeira é o momento de dar visibilidade. A gente precisa trazer essa pauta para o nosso dia a dia. Não pode ser eventualmente, tem que ser cotidianamente. A gente precisa encontrar esse espaço no nosso dia, seja pessoal, seja profissional, né, institucional, para trazer a questão do clima. A COP está fazendo isso, ela está trazendo, ela está colocando no dia a dia das pessoas uma energia aí para compreender, enfim, para tratar da questão climática. Mas ela precisa ser tratada na sua verdadeira magnitude, nas suas causas, sabe, Gabi? A gente precisa entender o porquê da questão climática. Por que a gente está numa crise climática? Quando a gente fala isso, quais são as razões? Quais são as causas? E as causas estão postas, que é o nosso modo de produzir, né? A nossa forma de produzir. Então, como a gente exaure a terra, por exemplo, para produzir uma monocultura. E isso tem consequências para toda uma cadeia planetária da biodiversidade e que vai acarretar esse aumento, né, da nossa temperatura. Então, isso é muito importante, assim, a gente sempre trazer isso, a educação ambiental é a nossa base, né? Quando a gente fala que é um processo que estamos fazendo educação ambiental, quando a gente fala isso é o quê? Significa que a gente está fazendo de forma participativa. Então, depois eu vou falar desse momento de pré-COP, a importância, ainda dentro dessa sua pergunta, né, que tem muito a ver com os processos participativos e também com processos formativos. Então, a gente precisa ter esse movimento de ser críticos, né, de trazer a criticidade para uma notícia que se ouve, para uma iniciativa que se vai, para uma decisão que vai ser tomada, sempre trazer, né, para o nosso cotidiano a relação com a questão climática. Acho que aí a gente começa a virar uma chave e perceber o tamanho da gravidade para enfrentá-la. E eu acho que uma questão muito importante são as pré-COPs, que a gente está chamando, né? Esse movimento que já está se dando de muitos segmentos estarem se organizando para trazer a questão do clima. Então, a gente tem diferentes segmentos se organizando. Os que já são preocupados, né? Os que já estão nesse campo de luta e vêm se esforçando. Então, mesmo a educação ambiental, a gente vem numa jornada da educação ambiental rumo à COP. Recentemente, eu participei de um seminário internacional de comunidades tradicionais, que era um movimento pré-COP, onde nós fizemos, né, colocamos todo mundo junto, né? Então, a gente foi um encontro de vários dias para as comunidades tradicionais poderem dialogar, poderem refletir e tirar seus posicionamentos, tirar, né, as suas demandas
rumo à COP. Então, acho que esse movimento preparatório, ele precisa se dar em cada pedaço também. Então, aí na Amazônia, em torno de Belém, as pré-COPs estão acontecendo também. Significa que precisa abrir essa conversa com os movimentos, com os coletivos, com o grupo de juventude, né, com os grupos de mulheres, trazer essa questão. Vamos prosear sobre a questão climática, né? Não achar que é algo que está lá na mão dos governantes, porque, de fato, há um papel fundamental das políticas públicas, mas os movimentos, a sociedade civil organizada, ela precisa e deve ter mais voz, né? Eu acho que uma pauta para nós no Funbeia fundamental para a COP30 é a questão, como eu até iniciei falando, do racismo ambiental. E quando a gente fala de racismo ambiental, nós estamos falando de dar voz às minorias. Né? As minorias que, de fato, são as que menos contribuem para a questão da gravidade da emergência climática historicamente, e são as que mais sofrem as consequências, e as que menos condições têm de se recuperar de uma emergência, de um desastre climático. Isso, né, a questão do clima, às vezes a gente fala, atinge a todos, vamos dizer, o aumento da temperatura, vai sentir na pele o calor, uma seca, né? Quer dizer, uma questão de saúde ambiental, como eu disse, um aumento da incidência de doenças respiratórias. Isso atinge a todos? Atinge a todos. Mas como você minimiza essas consequências, ou como você consegue enfrentá-las, aí vem de novo a injustiça, porque certamente as minorias têm muito menores condições de enfrentar uma questão de saúde ambiental, por exemplo. Então, uma das causas fundamentais é a questão do racismo ambiental. Isso para nós é muito importante. A pauta que o Funbeia traz e que leva, né, e vamos levar para a COP30, é a pauta do financiamento. Então, para te contar um pouco, dentro da agenda climática, a gente... Falhou um pouquinho a internet de vocês? Foi a minha? Não sei, falhou aqui, caiu rapidinho a tua fala, mas pode retomar, que agora para mim melhorou. Tá estável, né? Bom, em relação à questão do financiamento climático, essa é a grande pauta do Funbeia. Então, nós estaremos na COP, junto com um conjunto de fundos independentes. Então, nós somos, no Brasil, 18 fundos independentes articulados, organizados, junto a uma rede, que se chama Rede Como A, que é essa rede que nos articula, né? Que nos coloca, que nos conecta nessa pauta do financiamento e da filantropia pela justiça social. E nós temos uma aliança com outros fundos, que são fundos do Sul Global, que é a Aliança de Fundos del Sul. E nós estaremos com uma casa em Belém, que a gente está chamando Casa do Sul Global, com a pauta do financiamento. Mas financiamento para quem? Né? Financiamento para quê? Financiamento por quê? E aí é essa perspectiva de trazer pautas como a do racismo ambiental, pautas a favor dos defensores da natureza. É uma pauta de defesa de direitos. Então, quando a gente fala de COP, para nós, a questão do financiamento é fundamental, porque dentro da agenda climática, o financiamento não está chegando nas bases. Sim. A gente tem ainda os próprios fundos, os próprios bancos, eles seguem financiando majoritariamente os combustíveis fósseis. E muito pouco ainda, seja a transição energética, e menos ainda o financiamento que chega de fato na base, que chega ali em quem está cultivando a floresta, quem está preservando a floresta, quem está tendo um modo de vida que é aderente, como os povos originários, os territórios indígenas. Então, essa pauta do financiamento, ela é crucial para nós, né? Ela já foi a COP do financiamento, porque, obviamente, a gente precisa, quando a gente fala a pauta do financiamento dentro da COP, tem um conceito de entender que os países do norte global, que já historicamente
emitiram e seguem emitindo um maior volume de gases de efeito estufa, precisam apoiar os países do sul global ditos em desenvolvimento, ou países que têm ainda a sua biodiversidade preservada, né? Então a gente precisa fazer esse recurso do norte global chegar no sul global. Só que os recursos da agenda climática, eles estão ainda nos governos, eles param nos governos subnacionais ou nas grandes organizações, inclusive organizações da sociedade civil. Ok, já tem que chegar, está chegando num lugar, a gente precisa descer mais um patamar. A gente precisa chegar na base da sociedade, que são os verdadeiros defensores da biodiversidade. A gente precisa descentralizar e fomentar, é o que a gente chama, Gabi, que é um trabalho muito interessante que a gente está promovendo, inclusive produzindo, das soluções climáticas locais. Elas existem, são muitas as soluções climáticas locais que os movimentos estão implementando, que os movimentos estão fazendo, e que vai desde um telhado verde numa comunidade de periferia, um telhado verde que pode virar uma horta comunitária, que além de contribuir com a diminuição dos gases de efeito estufa, ainda trabalha para uma segurança alimentar, até uma carta de direitos climáticos, onde você promove um envolvimento, um engajamento de lideranças, de coletivos, das pessoas comuns, né? Se você promove engajamento e movimentos para que esse coletivo promova uma reflexão do seu território. Como está nosso território? Quais são as forças que estão incidindo muito mais a favor de emissões de gases de efeito estufa? Então, quando a gente tem os polos industriais, quando a gente tem novos portos sendo construídos, esse dito desenvolvimento, ele não se equilibra com a luta da emergência climática. Quando a gente fala, precisamos transitar, né, da transição energética precisa acontecer, ela tem que acontecer para combustíveis limpos, mas ela tem que acontecer com justiça junto, porque o que a gente vê também, não sei se é do senso comum, mas é legal da gente falar, a energia eólica é uma energia limpa, certo? É o que tem se colocado. Um carro elétrico, ele é menos danoso, a gente, né, vamos transitar do carro a combustível fóssil, que é a gasolina, para a gente para um carro elétrico. Mas de onde vem a nossa eletricidade? As nossas hidrelétricas. Aonde as hidrelétricas trabalham? Elas operam com grandes obras em corpos hídricos que já não resistem também da forma como é feita. Então, a gente precisa transitar para transportes coletivos, por exemplo, a gente precisa transitar para transportes de fato, como ciclovias, como outras alternativas de vida. Então, não é tão simples, a solução não é quadradinha, né? O que a gente precisa é refletir sobre isso. A gente não pode continuar comprando agora, então, o carro elétrico é a solução. E aí poucas pessoas têm condições de comprar um carro elétrico, ele segue também tendo a sua contribuição, né, a esse modo de vida que está nos levando à extinção da raça humana, à extinção do ser humano e de outros seres vivos que a gente está levando junto, né? Então, assim, o que a gente precisa é trazer isso à tona. Eu acho que quando a gente, né, fala em educação ambiental climática, a gente está falando de promover esses processos locais, onde a gente vai buscar soluções climáticas locais, que elas sejam feitas em diálogo, que elas sejam feitas a favor da diminuição ali da desigualdade daquele território, com o envolvimento de diferentes atores. Então, são causas que precisam vir juntas, né? Quando a gente fala de clima, a gente tem que falar de justiça climática também. Não dá para falar só em mitigação, em novos processos. Então, agora a gente vai transitar para outro tipo de energia, onde vai se manter essa desigualdade que o capitalismo provoca, né? E que, além da questão climática, provoca as iniquidades sociais, né? E ambientais que a gente vê aí no território, no Brasil como um todo, no planeta como um todo, né? Em diferentes graus nos diferentes países. Então, acho que a conferência é essa oportunidade da gente trazer
muita coisa à mesa, né? Mas mais que tudo, a gente precisa falar de racismo ambiental, de justiça ambiental, e o que significa falar de adaptação climática, que foi outra pauta que também foi pouco trabalhada não teve avanços na COP29, que a gente traz novamente para a COP30. Financiamento, adaptação climática. E, junto com isso, a filantropia de justiça social, essa perspectiva de que o recurso precisa se movimentar a favor do território, para as bases do território, nas comunidades tradicionais, né, nos povos originários, que são os verdadeiros aí, detentores dos direitos e defensores da natureza a serviço comum, né? Como uma contribuição para toda e qualquer parte do planeta aí. Com certeza. Semira, mas esse é um assunto que a gente poderia falar muito mais aqui, porque com certeza se estende muito mais, vai muito além, mas o nosso tempinho já está chegando no final. Queria te agradecer, tá bom, por esse bate-papo, por essas explicações e também por trazer aí pautas tão importantes que talvez não sejam, como tu falou, do conhecimento comum, né, do senso comum do restante da população. Te agradeço, desejo um ano de muito trabalho, bom trabalho, e que a COP30 possa ser uma COP realmente de muitos frutos, né? Que a gente consiga plantar bastante coisa para colher, né? No nosso futuro. Muito bom, Gabi, agradeço, que seja mesmo um momento importante aí para todos nós, né? Dito que a oportunidade de ser em Belém, né? Nessa terra das comunidades, dos movimentos aí ribeirinhos, que eles estejam lá, né, demonstrando a sua força, que a gente reconheça essa riqueza, né, que o Brasil tem e que a gente encontre caminhos de preservá-la, de conservá-la e enfrentar aí uma nova forma, né, de convivermos no planeta aí que é urgente, né, isso que a gente precisa estar junto e pensar junto. Verdade. Te agradeço e agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Lembrando que essa entrevista na íntegra você lê em oliberal.com e também nos nossos jornais impressos. Então, agradeço a companhia e até a próxima.